Olá, boa noite. A polícia de Sorocaba prendeu hoje, no Vanelville, um homem de 43 anos apontado como líder de uma facção criminosa. Ele era especializado em roubos a bancos. Vamos ver. Nilson César da Silva era foragido do presídio de Pilar do Sul e foi levado da delegacia seccional para o CDP de Sorocaba com escolta da Força Tática, responsável pela captura. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira e confessou que atuava em roubos a bancos na Grande São Paulo e na região de Sorocaba. Foi levantamento de informações, trabalhando as informações aí, principalmente passado pela população. Na data de hoje nós realizamos uma operação, pelotão de Força Tática, num condomínio no bairro do Vanelville, onde o indivíduo morava. Na abordagem, o foragido chegou a apresentar um documento falsificado. De acordo com a Polícia Militar, além de roubos a bancos, Nilson César da Silva cumpria a pena por formação de quadrilha, tráfico e por ter liderado motim em um presídio. Na casa dele, em um condomínio de Sorocaba, foram localizados 3 carros, sendo um deles de luxo, e ainda um boleto de PTU de uma chácara em Quadra, na região de Tapetininga. Na propriedade em Sorocaba, a polícia localizou R$81 mil e na chácara de Quadra havia uma arma roubada de uma empresa de segurança. E ainda em Sorocaba, a polícia militar flagrou 2 homens com drogas na Vila Zacarias. Eles tentaram fugir quando viram a viatura. Foram apreendidas porções de crack. Marcelo Barros da Costa, de 29 anos, deve responder por tráfico de drogas. O outro homem detido deve ser liberado por ser usuário. Fim da greve. Professores da rede municipal de alumínio voltam às atividades na segunda-feira. Hoje, em audiência em Campinas, os servidores e a prefeitura entraram em um acordo. Os educadores estavam parados desde o dia 13 do mês passado. As mudanças na lei para empregado doméstico já surtem efeito. Queda nas contratações. Veja na reportagem de Andréa Trevisan. A pilha de currículos está ainda mais alta nos últimos dias. Profissionais em busca de uma vaga com carteira assinada. Liege, que abriu a agência especializada há 5 anos, afirma que esta é a pior fase do negócio. Nós já sentimos aqui na agência, algumas pessoas foram dispensadas, os empregadores muito em dúvidas, com muitas dúvidas quanto à nova lei. E acabaram dispensando, principalmente domésticos que dormiam no emprego. Antes, no período de uma semana atrás, eram 5 contratantes por dia. Hoje está em média de 1. Os serviços prestados sofreram alteração para que a agência pudesse se adaptar ao momento. Por exemplo, clientes que tinham 2 empregados, uma doméstica e uma cozinheira, está pensando em dispensar a cozinheira, então nós estamos criando serviços paralelos, como o serviço de congelados, também faxina 2 vezes por semana, por hora, que pode ser, você pode contratar 4 ou 5 horas por dia. Também o serviço de assistência na documentação, quanto às dúvidas. Nesta outra agência que seleciona e treina mão de obra doméstica, a contratação continua, mas a maioria está preferindo quem trabalha apenas uma vez por semana. A busca por diaristas aumentou muito, e consequentemente a busca por mensalistas vem diminuindo. Se por um lado as empregadas domésticas perderam postos de trabalho, por outro chegou a vez das diaristas. As tarefas são reduzidas se comparadas às funções de quem trabalha com carteira assinada. Elisa é diarista há 15 anos. Ela não lava, não passa e nem cozinha e mesmo assim a agenda está lotada. Tem bastante procura, estou dispensando bastante, sabe? Estou com 4 diárias e tem várias procuras que não dá para mim dar conta, então tem que tirar um dia de folga, E não foi só o número de diárias que aumentou, o valor delas também. O valor está bem melhor, que antes era R$60 a diária, agora foi para 100, Mais o vale transporte, então tá ótimo. Patrícia trocou a enfermagem por faxina há 10 anos por acreditar que o serviço só fica bem feito quando a gente faz o que gosta. E é por isso que ela afirma, sobre a nova lei, as 2 partes têm de ter bom senso e respeito. Você deixa a sua casa na mão de uma outra pessoa, então ela passa a fazer parte da sua vida. Então eu acho que tem que ser mais claro. Tem que sentar, tem que se conversar, tem que se dizer o que quer, o que não quer, o que está certo, o que não está, para você poder ter uma pessoa há muito tempo na sua casa e ter a confiança certa na pessoa.
Começa na próxima semana a campanha de vacinação contra a gripe em Sorocaba. A meta é de que mais de 90 mil pessoas sejam imunizadas. Em coletiva realizada nesta tarde, o secretário de Saúde, Armando Raggio, informou que além dos idosos, crianças com idades entre 6 meses e 1 ano e 11 meses, gestantes e profissionais da saúde e portadores de doenças crônicas também deverão receber a dose. Neste ano, a novidade, mulheres que ganharam bebê. A campanha da vacina acontece até 26 de abril nas unidades básicas de saúde. Usina Cultural de Sorocaba está fechada. A prefeitura devolveu o imóvel que era alugado. Prédio vazio, nada de arte por aqui. A placa da Secretaria Cultura ainda indica a opção de lazer, mas o prédio localizado próximo à Avenida Dom Aguirre não será mais usado pela Prefeitura. O prédio foi tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico Municipal em 1996. O espaço pertence a uma empresa e era alugado pela Secretaria de Cultura de Sorocaba para apresentações artísticas. No último sábado, a Prefeitura desocupou o imóvel. O Poder Público Municipal pagava R$ 500 pelo aluguel do imóvel. A taxa foi cobrada até agosto de 2011. Desde então, o espaço era utilizado pela Secretaria gratuitamente, mas agora o prédio foi requisitado pela empresa proprietária. Pela manhã, funcionários faziam a limpeza do terreno. Marcelo, fundador de um grupo teatral, conta que só ficou sabendo do fim da usina cultural quando foi inscrever um projeto na prefeitura. Nós entramos com um projeto na Lei de Incentivo à Cultura deste ano e lá no ato da inscrição nós ficamos sabendo que nós íamos requisitar esse espaço para esse projeto, uma montagem de Shakespeare de Noite de Reis, e fomos informados que não existia mais esse espaço. Elisete conta que o fechamento do espaço preocupou atores da companhia que fundou. Ela ainda reclama que os artistas locais vêm perdendo espaço para se apresentarem na cidade. A cidade está crescendo, mas a parte cultural não está tendo o mesmo crescimento, não está tendo o mesmo interesse para que se cresça. Vizinho da usina, Jaime teme que o prédio seja abandonado. Espero que não fique, ninguém abandone isso aqui, continue como era antes, né? Sempre que estão cuidando agora, né? Se abandonar, o que podia acontecer? O que pode acontecer para os vizinhos? Não só para nós aqui, da dó, esse prédio, tudo isso aí vai virar em ruína, né, isso daqui. Nesta quinta-feira, o secretário de Cultura do município convocou uma coletiva para abordar o fechamento da usina. De acordo com ele, o espaço será aproveitado pela empresa proprietária como um centro sociocultural. Ele preferiu não comentar o que foi conversado na gestão anterior com o objetivo de manter a oficina, mas disse que o local era pouco requisitado por artistas. Simões anunciou que a prefeitura vai reforçar atividades para artistas locais no centro da cidade. Um dos pontos será o Barracão Cultural, que funcionará a partir de julho, na antiga estação ferroviária. Vocês que a partir da semana que vem, os artistas, grupos, cinema, que quiserem desenvolver projetos no Barracão Cultural, poderão ligar para o nosso setor de agendamento. Ele afirmou ainda que alguns artistas foram avisados informalmente do fechamento do local, mas não houve comunicado formal. Se nós comunicamos, não. Nós estávamos preparando todo um projeto de ocupação primeiro, estabelecendo a conversa com o local, primeiro com o proprietário, tentando as formas de negociação para a manutenção de um espaço cultural. Segundo a assessoria da empresa, a destinação do imóvel ainda passa por estudo. Quem precisa de uma decisão judicial sabe o quanto é demorado, mas essa situação deve melhorar em Sorocaba. Hoje, o Fórum de Sorocaba abriga 82 mil processos em andamento, todos armazenados assim, em pilhas e mais pilhas de papéis. Mas esse cenário deve mudar a partir do dia 25 desse mês. Os novos processos já passarão a ser digitalizados. Das 19 varas aqui do Fórum de Sorocaba, 12 passarão a ser informatizadas. Em média, 3 mil processos deixarão de existir no papel. O meio ambiente vai agradecer muito, né? Nós não vamos cortar tantas árvores. Entre as que passam a ser digitais estão as cíveis, da família e os juizados especiais. Nessas áreas, os processos devem ser menos burocráticos e não é só o usuário quem ganha. Uma segunda vantagem que é muito importante vai ser a agilidade, porque com certeza o processo virá para a sentença muito mais rapidamente do que vem hoje. Por conta da mudança, os funcionários do cartório judicial estão passando por treinamento e o atendimento ao público está suspenso. Não há problema nenhum, porque neste período os prazos estarão suspensos. As ações
só poderão ser ajuizadas a partir do dia 23. O atendimento dos cartórios judiciais deve ser normalizado no próximo dia 25. Um homem agrediu um senhor de 68 anos com pauladas na cabeça e nos braços em Sorocaba. De acordo com testemunhas, o suspeito alegou que a vítima teria cometido pedofilia. O agressor fugiu do local. Já a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba. A polícia agora investiga o caso. A Organização Mundial da Saúde divulgou que 340 milhões de pessoas no mundo sofrem com a depressão. Veja. Normalmente não se percebe de imediato, mas de forma silenciosa, a depressão pode estar presente. E na vida de muitas famílias. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Organização Mundial da Saúde, a doença afeta 340 milhões de pessoas em todo o mundo. E daqui 20 anos, ela será a mais comum entre todas. Sandra ficou depressiva por um bom tempo, isso por conta do filho, dependente químico, vítima das drogas. Uma coisa que a gente não sabe o que fazer, você olha para todos os lados e não sabe como agir. Então eu me sentia assim, sabe? Parecia que eu tinha que subir uma montanha enorme e não tinha como, não tinha onde me segurar. Ela só conseguiu melhorar depois que começou a fazer um acompanhamento emocional. Como não tinha dinheiro para isso, passou a frequentar a ONG Terapeutas Sem Fronteiras. No total, são 20 voluntários. Aliás, não precisa nem dizer em que rua é a sede da ONG. Para a coordenadora, o primeiro passo é identificar a doença. Perda de interesse, tristeza, isso pode gerar desespero, a pessoa pode passar a não ter mais interesse no seu dia a dia, não tem mais prazer num hobby, num esporte, ela não tem mais interesse na vida social, na vida familiar, é como se a pessoa fosse literalmente, energeticamente decrescendo. Desordens fisiológicas, como dores pelo corpo, não é? Insônia, alterações no apetite, alterações no humor, ela tem que ficar atenta. Descobertos os sintomas, é hora de buscar o tratamento. Ela precisa procurar o auxílio médico, um diagnóstico correto, verificar se existe a necessidade dela estar fazendo um tratamento medicamentoso e procurar um apoio emocional, por exemplo, a ONG Terapeutas Sem Fronteira, um tratamento psicoterápico também. Quando a gente está ali fazendo a terapia, não lembra, não pensa em nada. A montanha diminui, parece ou não? Acho que sim, a montanha diminui. Ou a gente começa a subir ela. Além do apoio emocional, a ONG também promove outro tipo de atendimento psicológico. É a arte-terapia. Então, as pessoas que têm necessidade podem fazer tricô, por exemplo. E em parceria com outra ONG, são promovidas também oficinas de pintura, artesanato e também música. É como se houvesse um esvaziamento dos pensamentos ruins, ela está focada ali. Outro aspecto, ela vê o final, ela vê o produto final, o quanto ela é capaz. A terapia ajudou Selma, que entre um ponto e outro, modela o agasalho e reconstrói a autoestima. Quando eu estou trabalhando com ele, o meu pensamento fica em cada pontinho, sabe? Eu acho que eu trabalho assim com o coração, porque fica tão pertinho do coração, né? Você faz o trabalhinho, não pensa nos problemas, né? Do dia a dia. Eu acho que ajuda muito, muito mesmo. A depressão é uma doença e para falar sobre esse assunto sério, eu converso agora com a psicóloga especialista no tratamento da depressão. Boa noite, Ariane Toubia. Ariane, o que leva? Quais são o perfil da pessoa que leva a ter a depressão? Bem, a depressão tem um fundo hereditário, mas não é uma regra. Né? As pessoas, por exemplo, que têm outros familiares que já passaram por algum transtorno, como a depressão mesmo, pode ser que ela nasça com esse perfil. Desde criança pode se perceber uma atitude diferenciada e já trabalhar para que isso se reverta? Pode. Desde criança já pode, conseguindo identificar os sinais, já é o ideal, o adequado, é que realmente já busque uma ajuda, um tratamento,
para poder ir amenizando, porque a doença é crônica. Quando você fala em sinais, quais seriam os principais para você conseguir diagnosticar dentro de casa? Perda de interesse nas atividades que mais gostava de praticar. O indivíduo começa a perder o interesse, fica desanimado, desmotivado. Acontece muito de ficarem irritados, ficam tristes, apáticos, melancólicos. É hora de muito correr comum. e pedir ajuda. Exato. Nesse momento, a família tem uma certa crítica, né? Ao invés de criticar, tem que ajudar. Como deve ser a atitude da família? Qual é a sua orientação? Sim, às vezes, por serem leigos no assunto, acabam exigindo demais. Ah, você tem que sair, você tem que melhorar, você tem que fazer algo de diferente. E essa não é a postura esperada. Deve mostrar apoio, mostrar que está do lado, mas procurar uma ajuda profissional que é o mais adequado. Quem sofre mais com depressão, o homem e a mulher? Você percebe uma diferença ou não? Sim, os estudos acabam apontando que as mulheres acabam sofrendo mais de depressão exatamente por conta dos processos hormonais. Mas homens também sofrem de depressão, tanto quanto mulheres. Não é uma doença específica, exclusiva feminina. Muito obrigada pela sua participação aqui no Noticidade. Eu agradeço. A sexta-feira deve ser quente em toda a região. Veja agora como ficam as temperaturas. Em Sorocaba, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima atinge os 31. Mesma previsão para a cidade de Itu. Em Laranjal Paulista, a máxima chega aos 32. São Roque tem mínima de 19 e a máxima não passa dos 29 graus. Depois de passar por capitais como São Paulo e o Rio de Janeiro, a exposição Vestes Sagradas, que reúne peças e artigos utilizados por sacerdotes, chega a Sorocaba. Veja. A exposição reúne as casulas usadas por padres desde o século XVI até agora. Na tradição católica, essas roupas são colocadas por cima da batina durante as missas, muitas delas feitas com fios de ouro. Tem que considerar toda a evolução, né, desses séculos. Dá para se ver nitidamente. Tem peças mais curtas, depois, conforme o tempo já mudou o estilo, são peças mais longas, mais ricas, mais pesadas. As vestimentas são cheias de detalhes feitos à mão. Esses desenhos remetem sempre a um significado religioso. O cordeiro simboliza o Cristo ressuscitado, o coração simboliza a parte interior do homem, os seus sentimentos, o pelicano, que está relacionado com o sacrifício que Cristo fez por nós, dando o seu sangue, morrendo na cruz, que conta a história. O pelicano alimenta o seu filhote, extraindo o sangue do próprio peito. A peça que mais chama a atenção dos visitantes aqui na exposição é a réplica da casula usada pelo Papa Emérito Bento XVI durante a visita ao Brasil em 2007. E para a surpresa das curadoras, ela também foi usada pelo Papa Francisco durante sua primeira missa como pontífice. Foi uma alegria imensa, porque assim, já foi uma alegria o fato do Papa Bento ter se interessado em levar a casula para Roma. E depois, maior alegria ainda, na primeira missa do Papa Francisco, ele usar a mesma casula. Então, nós sentimos assim, uma satisfação enorme, sinal que realmente agradou tanto ao Papa Bento quanto ao Papa Francisco. A organizadora acredita que o visitante da exposição sai com um espírito iluminado, depois de passar pelo local. Mostrar que, através do material, elevar a parte espiritual. Então, se aproximar ao máximo de Deus e que, para Deus, se oferece o melhor. Bela imagem. A exposição vai até o dia 30 de abril no Espaço Cultural, que fica ao lado do Mosteiro São Bento, no centro de Sorocaba. E agora sim, a gente fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil, amanhã cedo, às 7 horas. Confira a Noticidade de Manhã com o Fernando Márcio. Tenha uma excelente noite.